Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao MegaCons. Esse é o MegaCons, o primeiro MegaCons do ano de 2022. Esse é o número 184 e o tema de hoje é binômio, admiração, discordância. Esse tema foi escolhido pelo pessoal do grupo, é um tema muito adequado à situação que a gente está vivendo e à situação que a gente vai viver nesse ano, né? Não só no país, na situação política, mas também na conscienciologia, né? A gente tem sempre que ficar atento para exercer esse binômio admiração-discordância, levando junto o princípio da descrença. Então, o nosso foco hoje aqui é a gente estudar o que é o binômio admiração-discordância, né? Primeiro, porque uma das coisas que eu vejo é que, às vezes, a gente não entende o conceito, né? E faz algum tipo de aproximação dentro daquilo que a gente imagina que é. Então, vamos estudar o que é o binômio admiração-discordância, algumas situações em que ele se aplica na vida do conscienciólogo e, principalmente, como que a gente pode desenvolver isso na convivialidade sadia. Tá? Então, eu gostaria de só dar uma contextualizada, né? Esse assunto do binômio admiração-discordância foi trazido pelo professor Valdo, num verbete. Então, tem um verbete, tem uma tertúlia gravada com esse tema, eu coloquei o link lá no grupo, né? E ele é da área da conviviologia. Esse tema é muito importante para a gente, o professor Valdo mesmo dava muita importância e chegou a dizer que esse binômio admiração-discordância é a base da evolução. Por que é a base da evolução? Porque a gente só evolui em grupo. Então, a gente tem que entender como conviver com as pessoas aplicando o binômio admiração-discordância. Se isso não acontecer, a gente, então, vai ter problemas na evolução. Então, ele colocou isso como um tema central dentro da evoluciologia. A gente pode, então, falar a seguinte premissa, né? Eu vou ler aqui uma pensata que está lá na folha que eu coloquei para vocês, que dá aí a condição do que é o binômio de admiração-discordância. Então, a pensata é compreensiologia. A vivência do binômio admiração-discordância nasceu do fato de que todo mundo do nosso entorno existencial, por exemplo, ao modo da Concener, tem coisas boas e ruins. Daí nascendo o imperativo de buscarmos o refinamento da compreensão da interassistencialidade. Então, a premissa de existir alguma coisa para a gente, como o binômio admiração-discordância, significa que todo mundo que a gente vai conviver, e inclusive nós mesmos, temos o lado bom e temos o lado ruim. Temos o lado evoluído, temos o lado ainda não evoluído. As pessoas que a gente convive, de modo geral, elas têm aquilo que a gente concorda e aquilo que a gente discorda. Então, isso é uma regra, basicamente, para todo mundo que a gente for conviver. Então, por isso, para conviver bem com as pessoas, a gente tem que aprender a lidar com essa dicotomia. Então, isso é muito lógico, né? E é muito lógico também que a gente ter o binômio de admiração-discordância bem entendido, bem aplicado, vai facilitar demais a nossa própria evolução grupal. Uma coisa que é importante é a gente aprender, então, a fazer a heterocrítica, que está na base desse binômio, né? Então, o que é a heterocrítica? Ela é você exercer de uma forma, vamos dizer assim, cosmoética, o binômio admiração-discordância. E é uma linha muito tênue, porque você, por um lado, não pode fazer média, né, para agradar, isso não é binômio admiração-discordância. Por outro lado, você tem que saber criticar, de uma forma que é diplomática, ou, no nosso caso, paradiplomática. Então, essa linha tênue é justamente a gente aprender a atuar no confort. Então, você faz o conteúdo da heterocrítica, que é a tarefa do esclarecimento, de uma forma bem autêntica, mas você precisa aprender, e a gente precisa aprender, como fazer essa heterocrítica. Essa heterocrítica, a forma, o confort dela, também está na base do binômio admiração-discordância. Uma coisa importante para a gente está aqui dentro do MegaCons, que é um debate, né, de ideias, a gente está dentro de uma condição que a gente exerce o binômio admiração-discordância, né? O debate é isso, ou seja, a sustentação da conscienciologia, vocês já, né, devem ter percebido, ela é toda feita em cima dos debates, como toda boa ciência deve ser, né? Então, a sustentação da conscienciologia é em cima dos debates,
E o professor Valdo falava uma coisa muito interessante nessa tertúlia, ele fala que o tertuliário é a casa da discordância. O que significa isso? Lá é o lugar para discordar, mas é para discordar das ideias e não das pessoas em si. Então, assim, quem já viu um debate no tertuliário, né, às vezes o debate era bem acalorado, principalmente aqueles debates que não eram muito gravados, né, do círculo, às vezes da mini tertúlia, que aí o pessoal abria mais o jogo. Então, lá era a casa da discordância, mas a discordância das ideias e depois a concordância entre as pessoas. Isso é que é importante, né? Uma última coisa que eu queria falar aqui é o seguinte: uma coisa é a gente pensar no binômio admiração-discordância no nível grupal. Então, qual a importância disso para a gente, como grupo, na CCCI, na Conscienciologia, ou, por exemplo, nossa admiração-discordância no nosso trabalho, na faculdade, nas nossas relações, na família, né, na dupla. Isso tudo a gente vai falar que isso é muito importante. Uma outra abordagem, que é essa que eu queria enfatizar aqui para a gente no Megacons, é o seguinte: o que isso tem a ver com a gente em termos de recim? Tudo bem, tem a ver com os outros, né? Claro, admiração, discordância dos outros. Mas o que parte da gente e o que a gente pode pensar, refletir e melhorar na nossa intraconsciencialidade para alcançar esse binômio admiração, discordância de alto nível. Então, veja que uma coisa importante não tem a ver com os outros, apesar de ser relativo aos outros, né? É relativo ao grupo, mas primeiro a gente vai analisar o que isso tem a ver com a nossa recim individual, ou seja, aquela ideia dos parâmetros que são centrífugos, né? Eles partem de você para o grupo. Então, eu gostaria de colocar só aqui algumas ideias iniciais para a gente começar o debate, né? Vocês devem estar vendo aí. Esse é o verbete do professor Valdo, Binômio, Admiração e Discordância, de 2011, tá? Está errado lá em cima, 2011. E ele coloca o seguinte: o binômio admiração e discordância é a coexistência do ato de trabalhar em paralelo e criar contradições evolutivas ao mesmo tempo. Ou seja, o ato de conjuntamente manter pontos de vistas, inclusive filosóficos, distintos entre as consciências, e enfatizar os trafores acima dos trafares alheios. Então, basicamente, é a gente saber conviver e saber trabalhar com as contradições. E uma ideia que o professor Val trazia é o seguinte: isso aí, apesar de ser um fardo, uma coisa que você tem que fazer, puxa, eu tenho que aprender a fazer esse binômio, porque senão eu não vou bem. Pelo contrário, é ele que é a fonte das ideias nossas e das reciclagens. Então, é uma visão assim positiva disso, né? A discordância, né, é uma coisa positiva, necessária e desejável dentro da conscienciologia. E isso talvez seja uma diferença da religião, né? A gente pensa assim, a religião é totalmente sem discordância. Pelo contrário, quanto mais você baixar a cabeça e concordar, melhor devoto você é. E aqui na conscienciologia a gente pensa o seguinte, que quanto mais você encontrar pontos em que você possa fazer reciclagem, ou seja, aquilo que quebra a sua ilusão, né, é a desilusão, quanto mais você encontrar esses pontos de discordância evolutivas, melhor. Então, a gente vai, na verdade, a gente busca a discordância, né? Então, a gente tem aí essa tertúlia e a gente tem também um círculo mental somático de 2014 que fala sobre postura anticonflitiva, que também fala bastante sobre esse tema. Tem uma pensata que eu coloquei no paper, que é bem bacana e resume para a gente a nossa posição pessoal frente a esse assunto. Há 3 categorias de pessoas quanto à convivialidade: a hostil ou assediadora, a indiferente ou deprimida, a amigável ou amparadora interassistencial. Qual desses estados caracteriza o seu pensamento? Então, se você pensar, a gente normalmente toma uma dessas 3 atitudes, né? Sempre, né? Quando a gente está em frente a alguma discordância. Então, o que é o binômio admiração-discordância? É você ter sempre a postura amigável e interassistencial. Então, não é você ficar hostil à ideia e nem à pessoa, por mais que você não concorde. Não é, pelo contrário, você ficar indiferente à ideia ou à pessoa. Isso é o que o Valdo chamava de pseudo-harmonia, né? Parece que está todo mundo bem, mas está todo mundo querendo pular no pescoço do outro.
Isso é a indiferença. Parece que você não está ligando, mas, é claro, a gente sempre tem uma opinião. E a outra postura é aquela postura amparadora interassistencial. Por mais que você não concorde com aquilo que está sendo colocado, você argumenta, porque o seu argumento pode ajudar o debate. Né? Então, isso aí é o que a gente deve buscar, e isso é uma pergunta para a gente se fazer, né? Como que a gente se coloca? Às vezes a gente se coloca, dependendo da situação, em um desses três. Isso é uma coisa dinâmica, né? Às vezes depende de quem está debatendo. Uma outra pensata é o seguinte: saiba discordar, mas também saiba concordar para conviver bem com as pessoas. Então, uma coisa importante no binômio, admiração e discordância, é fazer concessões. Tem a pensata número 12 do paper, fala sobre isso. Então, a gente tem que saber fazer concessões e abrir mão. Né? Abrir mão, inclusive, de ganhar os debates e de ter razão. Né? Às vezes, é mais importante você focar na assistência que está sendo feita multidimensional, no cenário multidimensional, do que propriamente no assunto que está sendo discutido. Isso o professor Valdo fazia muito, quem acompanhava as tertúlias sabe, né? Às vezes, você perguntava uma coisa, ele respondia uma coisa A. Às vezes, outra pessoa perguntava a mesma coisa, ele respondia uma coisa B. Por quê? O problema, às vezes, não é a pergunta, é o contexto da assistência que está sendo feito lá. E saber enfatizar o contexto da assistência dentro do que está sendo colocado, perguntado, ou seja, você conseguir ver o cenário, isso é inteligência evolutiva. É isso que a gente tem que aprender a fazer e que a gente está aprendendo a fazer, né? Ou seja, não ficar só bitolado na frase, mas ver todo o entorno. Outra coisa que ele coloca também numa das pensatas lá, que está na própria definição do binômio, é o seguinte: é dar mais valor para os trafores e menos para os trafares, porque sempre vai ter na pessoa que você, ou na discussão que você está abordando, né, vai ter sempre trafares e tem trafores também. O que você pinça e realça lá do meio? Normalmente a gente realça os trafares, né, muitas vezes. Então, a ideia é a gente reforçar a concordância e não a discordância. Por mais paradoxal que seja, né? Você está buscando o diálogo por causa da discordância, mas lá naquele contexto você está pensando o que tem de concordância, né? Aquilo que une a discussão. E aí eu acho que nesse ponto, né, todo mundo já deve ter percebido isso quando está num debate, né? A gente ganha mais assim, né, pessoal? O debate flui melhor, as pessoas são mais receptivas para o que você fala. Isso é uma técnica assistencial. E outra coisa importante nisso é o seguinte: conviver bem com as pessoas, nesse sentido, ajuda a criar um ambiente homeostático, e não aquele ambiente sempre de guerra, vamos dizer assim, de convencimento, do ponto de vista ser mais importante do que a assistência em si. E isso ajuda você e ajuda também os amparadores, é claro. Né? Por fim, o convívio diário minimiza a possibilidade de decepções e maximiza a possibilidade de admiração legítima e autêntica entre as consciências. Quem não já percebeu isso, eu já percebi isso demais, é o seguinte: se você fica, às vezes, sem encontrar um grupo, ou se você fica sem ir num debate durante um tempo, começa a aumentar as suas críticas internas. A gente fica mais crítico, né? A gente começa a ver um monte de coisa que está errada. Qual é a solução para isso? Vá lá debater. Quando a gente vai debater, ou quando você encontra aquele grupo, encontra aquela pessoa, vai lá no debate, lá é como se você desarmasse, né? Então você começa a ver um monte de coisa que você aprende, um monte de coisa que você não tinha pensado e pensa agora. Ou seja, o convívio diário, eu vejo, isso eu estou falando por experiência própria, minimiza demais esses conflitos e ajuda o binômio admiração e discordância. Por isso que é bom, assim, uma coisa é você ser o escritor que está escrevendo no seu escritório. Isso é bom, você está com os amparadores. Outra coisa é você estar escrevendo e, ao mesmo tempo, frequentar os ambientes para conversar com as pessoas, para trocar ideia. Às vezes, no próprio almoço, você vai almoçar com o pessoal. Aqui no CEEC é muito comum isso, né? A gente encontra muita gente batendo papo, na época que tinha cafezinho, quando tomava cafezinho. Agora a gente encontra, às vezes, no tertuliário. Então, nessa pandemia, eu pude perceber isso. Como é bom encontrar as pessoas agora nessa volta que a gente abriu as atividades de debate do tertuliário, como é bom a gente encontrar as pessoas, como que muitas vezes aquela tensão ela diminui só pelo contato e pelo convívio diário. Muito bem.
Então tá, essa foi uma base para a gente começar a discussão. Eu queria colocar agora, né, para dar uma apimentada, colocar algumas questões para a gente já depois debater, né? Então, a primeira é a seguinte: nem toda ausência de conflito é positiva. E eu quero saber, então, se vocês concordam com isso, né? Vou dar alguns argumentos. Primeiro, existe aquela pessoa que ela pratica o mal e dorme bem. Isso é a frase do professor Valdo, né? Ele falava assim: o pior tipo de pessoa é essa, né? É a pessoa que faz o mal e não entra em conflito com isso, íntimo. Então, ela é como se fosse um psicopata, né? Ela consegue fazer e para ela está tudo bem. Ela, pessoalmente, dorme bem à noite. E isso é pior, né? Isso o professor Valdo chamava de amoralidade, em vez da imoralidade. Então, a pessoa que é amoral, ela está num estágio antes da pessoa imoral, porque ela nem se atilou ainda que aquilo lá não é correto, né? Que aquela atitude que ela praticou não é correta. Isso ainda está antes, ela nem entendeu ainda, né? A pessoa imoral, ela já pelo menos tem um entendimento. Então, uma coisa é o seguinte: quando a gente faz alguma atitude anticosmoética ou pratica algum ato anticosmoético, o que deve vir depois é a reflexão. Essa reflexão faz a gente falar: puxa, realmente fiz errado, preciso consertar. Uma outra coisa que também ajuda essa ideia de que nem toda ausência de conflito é positiva é porque existe a pseudo-harmonia. Então, a pseudo-harmonia é uma discordância velada. É aquela coisa, todo mundo, ninguém concorda, na verdade, né? Mas ninguém fala nada. Então, isso aí a gente sabe muito, né? Primeiro, existe muito, claro, na política, né? Você vê os adversários políticos dando tapinha no ombro como se fossem os melhores amigos, não é nada. E outra coisa a gente vê muito nos nossos contatos sociais, aquela sociosidade, né? Que não é a sociabilidade saudável, mas a sociosidade, né? Então, você, às vezes, encontra com um monte de gente, dali não sai nada de útil, você não discorda de ninguém, porque não é sua função ali, e está tudo certo. Então, essa aí é uma pseudo-harmonia, e muitas vezes, nesse momento, a gente tem que ver se as nossas amizades são úteis ou não. Tá? Bom, eu vou seguir, a gente depois conversa, tá? Uma outra ideia interessante é a seguinte: existem conflitos pró-evolutivos. Então, eu estou com o pessoal aqui da paciologia, né? Tem o René, tem o Lindolfo, tem quem mais que está aí, que estuda a paciologia. Então, eu queria ouvir de vocês o seguinte: existem conflitos evolutivos? Ou qual é a ideia da paciologia? É sempre paz? É ausência de conflito? Essa é uma boa pergunta, né? Vou guardar, René, guarda para depois, pode ser? Lindolfo? Eu vou dar os argumentos, aí eu termino e já tiro aqui o slide. Então, uma coisa é o seguinte: o desassédio é um conflito evolutivo, né? Você está em conflito com o seu assediador, é um conflito, vamos dizer assim, cosmoético, que é um conflito de ideias, né? E, normalmente, quando você tem um desassédio, você tem que ter um impacto, tem que ter um confronto, né? Existe, às vezes, uma acariação, que é a acariação cosmoética, com você, com o assediador, às vezes com um grupo, né? E esse momento é o momento do conflito, que é o conflito de furar a bolha. Justamente aquela ideia da cirurgia, né? Enquanto você está lá, se você não vai no médico, não descobre que você está com um problema de saúde e não faz a cirurgia, que é uma violência, parece que está tudo bem. Mas quando você só vai tirar aquele problema se você realmente entrar dentro dele e furar a bolha. Isso não há dúvida que é um conflito, né? Em termos biológicos. A TARES é assim também, né? Toda VERPOM gera conflito íntimo, ou até mesmo grupal. Se não gera conflito, não era uma VERPOM. Não era uma verdade relativa de ponta, né? Era uma coisa que estava tudo certo, assim, né? Mas quando ela vem, a VERPOM vem, ela gera um conflito, mesmo que seja um conflito de reflexão. Ou seja, faz você entrar num estado de reflexão, vamos dizer assim, de reflexão da sua vida. Às vezes vai gerar a reciclagem, que é o próximo passo. Então, a crise de crescimento, ela em si é um conflito, um autoconflito. Às vezes não tem ninguém envolvido, às vezes o problema é você, mas é um conflito íntimo, né? É um autoconflito nesse caso. Então, a ideia é: há conflitos pró-evolutivos. Essa é uma ideia para a gente discutir depois. Outra ideia interessante é o seguinte: quem tem mais conflitos é o serenão. Essa é a frase do professor Valdo nessa tertúlia, né? E é bem interessante a gente estudar isso, né? Como assim o serenão não é o cara isento de conflitos, aquela
aquela consciência que já sobrepairou todos os conflitos, né? Então ele fala assim, olha, não é bem assim, porque uma coisa é o conflito íntimo, outra coisa é o conflito que vem para você porque você é assistencial. Então, a gente comentou aqui, quando falou sobre serenologia, dentro aqui do Megacons, que às vezes a psicosfera do serenão, né, isso é a frase lá naquele livro Projeções da Consciência, a psicosfera do serenão carrega as dores do mundo, né? Parece ser até uma coisa poética, mas na verdade significa que ali ele está sendo o esteio de muitas pessoas, muitas consciências, consciências e consciex, e que ele está absorvendo aquele conflito porque ele tem capacidade de processar. Então, é a ideia de esteio, né? Realmente da pessoa que sustenta, da sustentação. Ele deu um exemplo do australino, nessa tertúlia, em que esse serenão australino teria chegado ao professor Valdo uma vez e falado que ele estava em conflito por causa do conflito das Malvinas. Sabe? O australino é o serenão que está lá na região da Argentina, né? Então, quando estourou aquele conflito das Malvinas, esse serenão ele entrou em conflito não por ele, pessoalmente, mas porque ele estava dando suporte para um conflito maior entre duas nações, né? Então, ele, nesse momento, ele falou isso. Essa é a mega conflitologia do serenão. A gente pode pensar também que existe uma quantidade grande, pode existir uma quantidade de conflitos em cima de você, mas o problema não é esse. A métrica é a qualidade da sua anticonflitividade, ou seja, a sua capacidade de lidar com isso. Então, como é que é o nível da sua imperturbabilidade? Ela aguenta uma quantidade de conflitos grande ou não? Né? Tem aquele verbete que é a tara parapsíquica, né? A gente pode pensar na tara conflitiva. Qual é a capacidade, a quantidade de conflitos que você suporta sem se desestabilizar? Isso é uma medida da nossa anticonflitividade e também da imperturbabilidade, né? Eu vi essa semana uma entrevista na televisão do médico falando sobre a questão da vacina, ele falando o seguinte, tem dois elementos para serem considerados. Uma é a agressividade do vírus, né? E a gente sabe que esse vírus agora ele é muito agressivo. A outra é a capacidade e a fortaleza do hospedeiro. Então, esses dois elementos é que entram na condição final da pessoa ser infectada e ter um problema de saúde mais grave, ser internado ou não. Então, o problema não é o vírus, só o vírus, se ele é forte. O problema é como que o hospedeiro é forte ou não. Então, a gente pode pegar esse exemplo e levar para o nosso caso do desassédio. O problema não é o assédio em cima de você, se ele é forte ou não, se tem muito assédio ou não, se tem muitos assediadores ou não. O problema é como que é a sua capacidade de hospedar esses assédios e não se desestruturar. Então, vamos dizer assim, o nosso sistema para-imunológico, como que ele funciona? Ele é bom ou ele está fraco? Existe uma outra coisa que o professor Valdo colocou, bem interessante, ele falou assim, olha, a anticonflitividade tem relação com a autoimperturbabilidade, que é uma daquelas frases que estão no memorando conscienciológico, está pregado lá no tertuliário, né? Que são 12 itens ali para a gente poder analisar como é que a gente está dentro da evolução. Então, ele falou o seguinte, olha, totalmente imperturbável, sem conflito, ele falou assim, esse é só CL. Aí ele falou assim, eu vou dizer, o serenão é 90% sem conflito, o evoluciólogo é 80% de anticonflitividade, e assim vai. Então, uma escala também, né? Assim, a gente pensa no conflito como se fosse uma coisa que você tem ou não tem, e não é assim, porque totalmente sem conflito, totalmente imperturbável, da autoimperturbabilidade, essa é a CL. Algum tipo de conflito, por mais avançado, sutil que seja, existe ainda, né, para você resolver. Então, a gente pode pensar em onde que a gente estaria nessa escala da auto-inconflitividade ou da auto-imperturbabilidade, né? Então, para terminar aqui, pessoal, o binômio admiração-discordância, ele é assistencial, e agora eu vou falar de megacons, mas ainda não é o ideal. Por quê? Porque o ideal é se não tem a discordância. Então, essa é a mesma coisa do perdão, né? O perdão é ótimo, mas o ideal é quando você não precisa perdoar. Você assim, mas e o professor Valdo falava do perdão antecipado? Ok, mas isso é uma profilaxia. O ideal dentro do perdão, desse exemplo que eu estou dando, é a compreensão total. Então, você não tem nem por que perdoar, porque você não ficou magoado.
né? A mesma coisa, você não tem por que entrar em discordância, porque você, de antemão, já tem a cosmovisão de entender a situação ali. Eu não discordo do meu gato, por exemplo. Eu entendo que ele realmente tem coisas que ele não compreende, né? E eu convivo com ele muito bem com isso. Então, para ele, não tem binômio admiração e discordância. Ali é só admiração. Então, tem essa pensata. A conexão intertemperamental é a união de ambos os paracérebros com a harmonia maior possível em pontos de vista e interesses convergentes. Assim nascem as amizades raríssimas perduráveis, assentadas nas autotransafetividades recíprocas. Então, por um lado, a gente está pensando no binômio admiração-discordância, que é o que a gente aplica, o que a gente precisa aplicar, né? E o que a gente está estudando. Outra coisa é você pensar no outro extremo, que é a amizade raríssima, por exemplo. Ali não tem mais a admiração-discordância. Ali tem só uma amizade raríssima, ponto, né? Outra coisa também a gente pode pensar o seguinte, a comunex avançada não é lugar mais de discordância. Isso é uma frase até do professor Valdo, se eu não me engano, no Círculo ou no Verbete, ele fala assim, lá uma pessoa fala, todas as outras entendem o que ela está falando. Então, isso é muito interessante, né? Olha lá, união de paracérebros em harmonia. Esse é o ideal. A gente não está no ideal, é claro, né? Então, a gente aplica, aprende e vai fazer a teática do binômio admiração-discordância por enquanto, né? Essa é a nossa meta. Para finalizar, eu queria só colocar uma questão que é uma coisa que eu sempre pensei, e assim, é legal ouvir o pessoal, né? Porque me incomodou sempre essa palavra admiração no binômio. Eu não sei como vocês entendem ela, né? Mas assim, puxa, tudo bem, a gente pensa nos amigos, eu entendo a admiração de discordância. Agora pensa num mega assediador, né? Vamos botar o exemplo do Hitler lá, que é um cara que ninguém gosta dele, então todo mundo concorda, ninguém discorda desse ponto, né? Então, como sentir admiração e discordância por uma consciência assim? A discordância eu entendo, agora a admiração não entendo. Então, eu vejo que essa palavra, às vezes, ela pode dar margem para interpretações, né, diversas. Então, por exemplo, eu pensei, seria um binômio respeito-discordância? Então, eu respeito como consciência, mas discordo 100% daquela consciência. Seria um binômio compreensão-discordância? Ou seja, não é que eu admiro ela, mas eu compreendo que naquele nível de mega assediador, é isso que ela está fazendo, é o que ela alcança, né? E aí ela vai resolver os problemas dela lá no Cro-Magnon. Seria um binômio amizade e discordância entre nós, em vez de admiração? Porque você pode ter uma amizade ou um afeto pela consciência, e isso é típico da transafetividade. E, ao mesmo tempo, discordar, né? Então, eu vejo assim, eu queria ouvir de vocês, porque essa palavra admiração sempre me fez pensar e refletir o que ela significa de fato dentro desse binômio. Então, pessoal, tem bastante material para a gente discutir, né? Eu vou tirar aqui e aí já começamos a conversar. Fiquem à vontade. E aí, né, Eduardo? Só para avisar, não sei se tem gente que está chegando hoje, para participar, é só você colocar seu nome no chat aqui que a gente vai organizando a lista de participações, tá? Então, o Eduardo já colocou ótimas provocações para a gente poder conversar, então vamos lá, fiquem à vontade. Vamos discordar, pessoal. Tranquilo. Ou concordar, né? Também a gente pode concordar sem problema, né? Então, vamos começar com o Lindolfo aí. Então, vamos lá, já que o Eduardo fez a provocação. Que antes de começar a aula, a gente estava discutindo aqui, porque eu, Renê, a gente é professor do Bases do Pacifismo, que é um curso do IPC, é um dos cursos mais avançados do IPC, e a gente trata muito essa questão do pacifismo, né? E a abordagem do curso ela é bem extensa, um curso muito bem elaborado, esse online agora, e que é baseado no Tratado do Pacífico, escrito pelo professor Valdo. Mas, assim, a pergunta que o Eduardo fez assim, né? Se não existe conflito, como é que a gente trata? Sempre vai existir o conflito, né? Sempre vai existir o conflito. Eu venho do mundo corporativo, trabalhei minha vida inteira no mundo corporativo, sou da tecnologia da informação, e acabei até no final da minha carreira sendo vice-presidente de uma empresa de um faturamento alto. E lidar dentro do mundo corporativo, nas negociações, é algo extremamente complexo. E se você quer ser cosmoético, vivenciar o paradigma, né? Não importa os outros, mas você vivenciando o paradigma, você
tem que fazer uso de uma ferramenta dessas como admiração e discordância mesmo. Então, porque no final você acaba usando aquilo em seu favor, porque a própria crise, o próprio conflito faz você refletir por que eu estou tendo esse conflito? Por que isso está me pegando tanto? Então, são ajustes, são reciclagens, e realmente eu, no finalzinho da carreira, aprendi que chegava o final do dia, quando eu passava a porta da empresa, que eu ia embora, eu deixava tudo para trás, porque senão eu levava aquilo tudo para minha vida e não conseguia desassimilar mais. Ou seja, eu entendia, até assim quando ele colocou aquela última questão, assim, eu compreendo as pessoas como elas são, daquele jeito, porque eu não ia ter a capacidade de modificar nada nelas, também não estava lá para fazer tares, né? Não podia fazer tares, não podia esclarecer. Às vezes vinham me perguntar uma coisa, porque eles sabem que eu estudo, né? Então, mas eu não estava lá para fazer tares, então eu tinha que compreender aquela situação para a gente chegar num bom termo, porque as nossas decisões tinham uma série de outras pessoas por trás que dependiam daquilo que a gente fazia. A sobrevivência da empresa com todos os seus empregados, né? Então, você chega a um ponto que você tem que realmente compreender e fazer um bom uso exatamente desse conflito, dessa crise que existe. Então, para mim foi uma das maiores escolas que eu tive, o maior aporte que eu tive é poder lidar com pessoas bastante complexas, assim. John está na lista aí. Vai lá, John. Olá, pessoal, boa tarde. Pensando nessa questão da admiração e discordância, eu acho que na questão que o professor Valdo colocou, a gente pensar como o Seriex, né? Você falou, o Eduardo falou da questão do Hitler, um mega assediador e tal, mas se a gente pensar como uma escola, o desafio que tem, mesmo negativo, ele é temporário, né? Porque vai lá para o planeta mais difícil, né? Eu penso assim que é um grande desafio, porque às vezes a gente está sendo assediado e é o desafio de você superar esse assédio, porque é uma provocação, né? De qualquer forma. E eu penso assim que se a gente pensar como o Seriex, passa a ser admiração, porque o grande desafio, eu vejo assim, para um Hitler, talvez seja para um Serenão, né, na época, né, na questão extrafísica. Eu acho que nesse sentido seria a questão da admiração, no meu entender. Do desafio, né? É um desafio para a gente, né? E outra coisa, às vezes a gente hoje em dia nem consegue entender como alguém pode gostar de uma consciência assim, né, John? É difícil para a gente entender, né? Eu estou falando do Hitler, é um caso, né? Mas às vezes você vê na televisão um assassino, uma pessoa que fez alguma atrocidade, né? É difícil de você ter um tipo de afeto, um tipo de compreensão, aquilo que seria uma afetividade evolutiva, né? Ou a transafetividade. Mas o que é interessante é que isso existe, né? Isso é que a gente vai começar a entender ao longo da evolução. Então, você vê, tem coisa que a gente nem consegue imaginar como vai fazer, mas vai. Com o tempo, a gente vai chegar. E eu acho que o ponto de acesso para isso é a cosmovisão. Porque uma coisa é você ver o cara, a pessoa, outra coisa é como você falou bem, John, você vê ao longo, né, da série X. Então, você vê, nossa, esse cara que matou 5 aqui, cara, às vezes dizimou uma população inteira, né, com uma crueldade terrível, ele está bem melhor. Então, assim, essa visão falta para a gente. Essa visão de conjunto é típica do evoluciólogo, não é para a gente ter agora, né, porque a gente não tem essa capacidade aqui como consim, mas eu acho que quando a gente chegar nesse ponto, a gente vai ter um vislumbre dessa transafetividade maior. Isso vai ficar mais claro. E eu fico pensando também, né, antes de passar para você, Lígia, porque está dentro desse assunto, aí a gente passa para você, tá bom? Nessa parte da admiração, achei ótima provocação, Eduardo, e as reflexões que o John trouxe. Eu também fico pensando muito nisso, e eu acho que você soltou isso no campo antes de começar, né? Porque você começou a falar de admiração e discordância, já começou a passar na cabeça assim, e essa admiração é o quê, né? Como é que é essa admiração aí? E aí, uma outra coisa que eu fico pensando nessa direção
é que talvez o processo de admiração ele ajude a gente a extrapolar o conteúdo ou a forma das ações, né? Formas e conteúdos das ações, e olhar para quem está diante de nós como consciências. E quando a gente começa a olhar como consciências, talvez a gente olhe mais para atributos e para a coisa mais próxima do que ela é, do que para o que a pessoa faz. Então, parece que a discordância, nesse sentido, é discordância em termos de pensamentos, de ações. E a admiração no sentido de que é uma consciência se movimentando evolutivamente, buscando homeostase. Porque eu não sei se vocês concordam com isso, é até um bom ponto para a gente discordar, mas eu penso que tudo que a gente faz é buscando o melhor para nós. Pode ser totalmente equivocado, pode atrapalhar um monte, mas a intenção é homeostase. A intenção é você se sentir bem de alguma forma, organizar as coisas. Até quando está fazendo mal para o outro. Muitas vezes você vai ver qual que é a intenção de fazer mal. Lá no fundo, se você for voltando, é se sentir bem. Está errado? Está totalmente equivocado? Está antagônico? Tudo tá. Mas é o esforço daquela consciência de se movimentar em direção à homeostase. Eu acho que isso é uma coisa muito admirável, que é aquela consciência dando o que tem naquele momento. E aí eu acho que quando a gente discorda das formas, a gente ajuda a consciência a ajustar o caminho para que ele não prejudique os outros, não prejudique ela mesma e possa realmente caminhar de forma evolutiva mais amplamente, né? Então, é essa admiração intrínseca, talvez, da consciência que a gente tem com o gato também, né? Como a planta, enfim. O que vocês acham? Pode falar, pessoal. Não, eu vou aproveitar esse gancho, então, porque o que eu queria falar é mais ou menos nessa linha. Quando eu vejo essa palavra admiração, eu penso muito na questão dos trafores. Porque, por pior que seja uma pessoa, que ela esteja atuando e, né, fazendo uma coisa muito negativa, em termos evolutivos, enquanto consciência, ela tem trafores. E muitas vezes a gente vê trafores em pessoas que a gente discorda totalmente e a gente admira, porque a gente não tem aqueles trafores. Então, eu vejo mais ou menos nessa linha. Quer dizer, você trouxe um exemplo assim extremo, mas no nosso dia a dia, aqui no convívio, eu entendo que essa admiração é nesse sentido, né? Apesar de eu discordar totalmente de algumas questões, né, de alguns pontos de vista da pessoa, eu consigo ver trafores nela. E aquilo me dá admiração por ele. Então, eu vejo mais ou menos nessa linha. Agora, o que eu achei interessante é que eu li rapidamente o documento e eu senti falta de uma palavra, que é consenso. Aí eu fiquei pensando assim, em algumas situações, a vivência do binômio admiração-discordância, ela nos leva para um consenso. É preciso ter um consenso, sabe? Senão a gente fica só na discussão. Ah, tá, discorda, admira e para por aí. Então, acho que tem algumas situações que o consenso é fundamental, apesar da discordância, né? Então, eu queria saber assim, o que vocês pensam a respeito disso. E o que me chamou a atenção foram as suas últimas reflexões lá, quando você traz a questão da amizade raríssima. Porque eu fiquei pensando assim, será que quando a gente tem uma amizade raríssima, a gente não tem discordância? Eu acho que é muito provável que tenha. Eu acho muito difícil a gente entender uma condição de uma interação interconsciencial totalmente livre de discordância. Acho que isso é quase que impossível, não sei, isso é a minha percepção, né? Porque se a gente for almejar essa ausência de discordância, eu acho que é extremamente difícil de ter uma amizade raríssima. E até mesmo as pessoas que eu considero, né? Tem poucas pessoas que eu considero a hipótese de serem amizades raríssimas, de terem participado ao longo aí da minha série X, né? Bem próximo e tal, mas tem pontos que eu discordo. Não existe essa ausência de discordância total, né? Então, é só alguns pontos aí que eu acho que
a gente podia ampliar. A gente pode pensar o seguinte, claro, né? Você viu aquela escala que a gente colocou, a ausência total de conflito, de perturbação com as discordâncias é da CL. Isso não é para a gente, né? Então, um nível de, vamos dizer assim, de desconforto a gente sempre tem, né? Mas pensa bem assim, Lígia, você, pensando na questão da amizade raríssima, pensa numa equipe, pode ser uma equipinha, uma equipex, tem aquelas pessoas que você trabalha tão bem com ela, que é a pessoa que você tem muita afinidade, que basicamente vocês dois estão bem alinhados, sabe? Naqueles preceitos básicos, nos valores, naquilo que vocês têm como meta, de vocês não existe mais discordância nesse tronco principal. E aí fica muito mais fácil trabalhar com esse tipo de pessoa, né? Então, quanto mais você se afiniza com a pessoa e chega até o ponto da amizade raríssima, essa convergência de valores, de metas, de ideais, ela vai sendo ajustada, né? E o eixo desse ajuste é a cosmoética. Então, quanto mais você evolui, a pessoa evolui também, mais é como se fosse se alinhando com esse eixo principal, né? Então, é claro, você tem uma experiência, a pessoa tem outra, você tem uma opinião, a pessoa tem outra, mas isso não gera uma discordância. Pelo contrário, você contribui, né? Então, eu vejo assim, essa questão da amizade raríssima, a gente estudou aqui no Megacons passado, eu acho que foi o último do ano passado, e a gente viu bem que a amizade raríssima não é aquela amizade que você só tem afinidade, que é a sua super amiga, que você se sente bem com ela, cresceu desde criança, não. A amizade raríssima tem a ver com o nível evolutivo. Então, assim, a amizade de dois comparsas da máfia não é amizade raríssima. A amizade de dois amigos que se conhecem desde a infância, tomaram chopp juntos, isso não é amizade raríssima. A amizade raríssima tem a ver com aquele exemplo evolutivo a ser seguido. E por isso que ela é rara, porque não é todo mundo que você conhece que é assim. Né? A maioria que a gente conhece são pessoas normais. Aquela pessoa que se destaca e fala assim, não, essa pessoa eu quero aprender com ela tem muito a me ensinar, eu quero estar junto. Isso é amizade raríssima. Então, eu vejo assim, nesse ponto vai caminhar para aquela questão da Comunex evoluída. E aí existem opiniões, né? E a gente sabe muito bem que assim, a gente já ouviu o relato de que mesmo os serenões, às vezes, eles têm visões diferentes, cada um tem uma experiência diferente, tem passados, holobiografia diferente, e, no fundo, está todo mundo interpretando a realidade, né? Só que a realidade que eu interpreto é essa aqui. Aqui o serenão interpreta é uma realidade que mexe com continentes, com geopolítica, né? Mas está todo mundo interpretando, então tem diferenças de opinião. Mas o que eu vejo é que esse binômio admiração e discordância ainda é pouco. Eu falo nisso, se você precisa de um binômio admiração e discordância, ainda não é o ideal, sabe? É isso que eu quero dizer com essa questão da amizade raríssima, que é essa pensada. Digam aí, pessoal, o que vocês acham? Falam. Nesse ponto, a discordância está sendo usada com qual conceito? Porque eu estava entendendo discordância nesses termos mesmo de ideias. Então, nós temos ideias diferentes, estamos bem entre nós e vamos fazer alguma coisa. Você tem determinadas experiências, eu tenho outras, e a gente discorda. Não, acho que é melhor assim, e a gente chega no consenso, igual a Lígia falou, essa é a situação. Essa é a situação ideal, né? Esse é o paraíso, né? Mas não é assim. Vezes, no né? dia, mas às vezes acontece, o que eu estou falando. Se você tem uma equipe lá na sua IC, por exemplo, você tem aquela pessoa que trabalha com você, que você está alinhado. Outra coisa, né, gente? Vocês já perceberam? Tem gente que você funciona melhor junto com ela do que com outras pessoas, né? Natural, né? Às vezes a dupla é assim. Ou às vezes alguém que trabalha na sua linha, que está com você há um tempão junto. Existe uma afinidade tão grande que, às vezes, só de olhar, você sabe o que a pessoa está pensando e vocês vão juntos. Isso é muito mais, né, vamos dizer assim, concordância do que discordância. Então, existe uma gradação aí, né? Eu quero dizer, é aquela coisa, a CL é totalmente, ok, tudo bem, mas a gente tem sempre um nível, e o nosso problema é aumentar o percentual de admiração, diminuir o percentual dessa discordância mais grossa, que é o que você está falando, né, Renê? Eu entendi. A discordância de ideias é uma coisa, né? Às vezes é vamos dizer assim, não chega a ser uma discordância, é uma opinião diferente, uma visão diferente, um complemento
Às vezes não é uma discordância, é um complemento. Às vezes você fala para mim uma coisa, eu falei, puxa, tem razão, não tinha pensado nisso, né? Eu não discordei, mas você complementou um pensamento meu, você expandiu a minha pensanidade, né? Isso é uma coisa, eu entendi o que você está falando, acho que é isso, né? Nesse sentido positivo, tem os dois lados. Nesse sentido de que a discordância, ela não precisa ter uma carga emocional Emocional, difícil, né? perfeito. Acho que perfeito. tem a discordância aí, da carga boa. emocional difícil, que pesa a discordância, e tem a discordância de um contraponto de ideias, Perfeito. que na definição de conflito é um conflito, mas não é um confronto. É um Perfeito. conflito super positivo, que eu expando a ideia, faço, ó, esse jeito de pensanizar tem um limite. Deixa eu ultrapassar esse limite aqui a partir desse lugar, né? Isso aí concordo com você. Isso que você está falando tem a ver aqui com o item 7 do léxico da convivialidade. Ele fala dos 3 fatores relevantes na convivialidade evolutiva: a concessão, a diminuição das exigências e a intrasinceridade. Então, acho que isso aí explica assim, a teática do binômio. Né? Porque, por exemplo, no caso de chegar a um consenso, alguém tem que fazer concessões, né? Algumas das partes, ou enfim. Às vezes não, né, Lígia? Às vezes não, mas na maioria das vezes, sim. Se tem uma discordância muito crassa, né? Tem que se fazer uma concessão. Não, na própria relação assim, do dia a dia, a gente faz muitas concessões. Quando eu falei ou não, é para trazer mais um ponto interessante, que na época estudando sobre conflitos, eu li o livro do Jürgen Galtung, que chama Transcender e Transformar. Ele é um estudioso sobre paz. Ele fala que uma das abordagens possíveis para o conflito é abrir mão, mas uma outra é transcender o conflito para que a gente entenda na raiz o que a gente quer. E se a gente entende na raiz o que a gente quer, a gente pode pensar outras formas que transcendam esse conflito, vão na raiz e transformem a situação para que, ao invés de ceder, a gente crie uma forma que contemple a todos nas suas necessidades mais genuínas e não nas formas que as pessoas apresentaram as ideias. A forma de apresentar a ideia é uma casca, né? Agora, o que a pessoa quer argumentando aquilo? O que a pessoa quer agindo daquele jeito? Se a gente vai nessa raiz, geralmente é possível um consenso sem ter que abrir mão. Mas, para isso, aí eu vou concordar com você. Tem que abrir mão de querer que a sua ideia vença. Né? Se abre mão da sua ideia vencer para você ir para um outro nível mais profundo de solução, mais criativo. Né? Nesse sentido, só que isso fez um complemento. Estava ouvindo aqui, posso fazer um complemento aqui, porque o que o Eduardo falou no começo ali, que é a base da evolução é a admiração e a discordância, a gente vai ouvindo e entende que não entende muito bem o que é admiração e o que é discordância, sem esse tipo de discussão, né? É porque eu estava ouvindo outro dia atrás aí um verbete chamado Paramizade, e o professor Valdo falou sobre isso, assim, que não existe como não existe duas consciências iguais, então parece que elas têm uma amizade muito profunda, enquanto elas não se conhecem direito, porque eu tenho uma amizade que eu jogo futebol todo dia com um sujeito, mas eu nunca vou na casa dele, ele não vem na minha. E a gente em casa é outro bicho, né? Às vezes. Então, na minha casa, eu lido com a minha família com muito mais democracia. Eu vou na casa dele, não é assim. Ele não lida com a família dele da maneira democrática como eu sou em casa. Então, tu começa já a perceber sobre essa discordância e essa admiração. Tu tem uma admiração pelo sujeito. Quando tu chega lá, tu vê que é outra forma dele pensar, tu já começa a discordar de alguma coisa. Então, o que o professor Valdo fala é que nesse processo de admiração e discordância, na amizade, não existem duas pessoas iguais e que existe, por isso que existe a assistencialidade, porque nós já nascemos conflituosos, nós somos um diferente do outro. Então, é bacana, eu estou ouvindo aqui, eu pensei que conhecia, como o Eduardo quis aprofundar esse conceito, que a gente, dessa forma, a admiração a gente precisa, porque aprender, porque tem em algumas formas, eu parece que não tenho admiração por uma pessoa. Não tem como eu admito que, em algumas formas, eu não tenho admiração por alguns seres humanos, mas aí eu tenho que pensar na espécie, na consciência que evolui. Então, quando tu tens essa amplitude de enxergar que existe evolução, tu começa a pensar, para aí, esse cara pode aprender como eu aprendi,
ou como outros aprenderam. Não sei se encaixa aí nesse conceito, no que vocês estão falando, mas eu queria que vocês comentassem sobre isso. É interessante, né, Nelson, você falou bem. Nesse binômio admiração e discordância, a discordância todo mundo sabe o que é. Então, a gente concorda sobre a discordância, né? Todo mundo sabe o que é, não tem dúvida nenhuma, é isso aí. Agora, o que é essa tal de admiração? Então, isso a gente tem que ver, eu acho que tem várias camadas que a gente pode ver nessa admiração, né? Desde do respeito, da compreensão, até chegar nessa coisa que é a transafetividade, né? Que o René falou bem esse negócio da transcendência, achei muito bacana, viu, René? Essa definição que acho que é bem próxima do que a gente quer, né, na conscienciologia, né, transportando para cá, seria muito isso aí. Então, essa admiração, ela tem vários níveis, desde do suportar e discordar, né, que é o primeiro nível, né, até o último, que é o transcender, ou transafetivar, ou sei lá o quê, e discordar, né? Então, assim, a gente vai jogando dentro dessa gradação aí. Eu gosto dessa aí da sua palavra que tu usou, porque tem hora que é assim, quando tu olha para o ser humano ou para as pessoas de perto, às vezes é uma suportabilidade que tu tens que ter, né? Uma condição dessa de suportar as coisas. Se é só o que a gente consegue, já é um ganho, né? Já é um ganho. Sim, porque só a discordância pura já não serve mais. Então, você tem que colocar algum contraponto aí na hora de você fazer esse binômio. O professor Valdo falava no respeitar o gap também das pessoas, né? No gap de entendimento, de conhecimento, né? Acho que sim. É isso. E eu penso que essa coisa de colocar esse nome admiração, que pode dar margens para tantas interpretações, é muito interessante, porque dá uma instigada na gente, né? Dá sim. Se fosse uma palavra mais simples, do tipo respeito, a gente... Não, tá bom, ia ficar respeito pobre, você tem toda a razão. Beleza, respeito. Então tá, respeito. Agora, a admiração dá um nó, porque quando a gente pergunta, eu vou admirar o quê? Eu acho que a gente se abre para estar diante da outra pessoa. Dá pelo menos a dúvida. E talvez, nesse momento, a gente consiga colocar as coisas nos seus lugares. Porque, no final das contas, o que fica é o saldo das nossas relações e reciclagens, né? Muitas vezes, o ponto da discordância ali é efêmero, vai passar rapidinho, mas a admiração e discordância parece colocar o nosso foco na relação com a consciência, na relação conosco. Então, acho que esse conflito que o nome gera ajuda a dar essa torcida no comportamento automático de só atacar, né? É interessante. Por isso que está dentro da conviviologia, aquilo que o Eduardo falou no começo, né? Quando a gente não fica muito longe das pessoas, a gente acaba se tornando, eu acho, mais tacanho, mais truculento, a gente não discute e as coisas acabam ficando mais tirano, mais fechado. Então, a falta de convívio com as pessoas e discussão sobre um determinado tema ou assunto faz com que a gente não aprenda, não entenda, não amplie o assunto, aquele foco, e acaba se tornando mais inflexível, né? Você falou bem, né? A pessoa, quando fica muito isolada, muito sem contato, ela fica tacanha, ranzinza, né? É o velhaco, né? O cara que está sempre reclamando, né? Tudo não presta, os outros não prestam. Isso é muito comum, né? Todo mundo já deve ter percebido isso. Eu acho que nessa pandemia, isso aí a gente percebeu também, né? Como fez falta o contato. Quando você volta a ter o contato, você se abre mais, você vê como as pessoas são. Eu acho que isso aí é um mecanismo evolutivo bem interessante, né? Sem dúvida. Eu queria fazer só um comentário em relação... Pode comentar, Lígia. Tem alguém aí na fila? Não, pode falar. Não. Porque eu fiquei pensando a questão do voluntariado. Como que o voluntariado facilita essa teática desse binômio? Porque, assim, normalmente, vamos pensar numa condição de trabalho, se você tem uma discordância muito grande, ou você muda de setor, ou você muda de emprego, enfim, né? Até assim, na família, por exemplo, se você tem uma discordância muito grande, você evita aquele parente, você evita determinado ambiente. E no voluntariado, não tem como, né, gente? É até interessante, porque eu acho que tem uma questão multidimensional que facilita isso muito.
Então, quando o Eduardo estava falando daquele negócio que a gente sabe muito bem o que é a discordância, mas a gente não sabe lidar com a admiração, eu acho que o voluntariado ele nos coloca isso de uma forma muito inteligente, porque é na hora que a gente lida com essa dicotomia, né, de admiração e discordar, é que a gente vê o que a gente precisa lançar na gente. Então, é uma coisa assim, muito autodesafiadora para quem se coloca, é o que o René falou. Não tem como você sair. Você vai ficando cada vez mais dentro dessa, né, nesse emaranhado de coisas que traz, inevitavelmente, essas relações de discordância e de admiração, né, no caso, se a gente pensar os trabalhos que a gente faz. E a gente está mudando, né? É muito legal isso, a trajetória do voluntariado, eu acho que é uma coisa super inteligente para desenvolver esse binômio. Eu lembrei disso aqui agora, achei importante colocar. Agora, não, interessante, né? Só para comentar, René, antes, que assim, o mais difícil da gente conviver talvez seja a família, né? Porque a família, você está lá até um certo momento, está preso, você não pode sair, tu não escolhe, né? Teoricamente, você não você caiu lá, não tem como sair, né? E é difícil. E aí você troca pela família consciencial, que também você está lá e também não tem como sair, não adianta. Essa não adianta nem mudar de casa, né? Porque a família consciencial vai te acompanhar ao longo da evolução. Então, você tem razão, Lígia. O voluntariado é a forma de você ter um contato mais direto com essa família consciencial. E aí, ali você sabe que não tem muito como sair se não tiver, né, assim, não adianta fugir, você tem que resolver o problema lá. Nesse sentido, né, de resolver o problema lá. Acho super interessante isso que você trouxe, Lígia, da oportunidade de voluntariado, porque às vezes a gente enxerga os cenários, né, de que a gente conviveu com aquela pessoa ali muitas vezes em tribos diferentes brigando, em partidos diferentes políticos ali disputando, em clãs diferentes religiosos brigando por poder, e agora a gente encontra num lugar em que declaradamente estamos falando de reciclagem e evolução, né? É um contexto que não facilita mais o que nós temos de pior. É um contexto que nos convida a colocar para fora e para dentro o que a gente tem de melhor, né? A vontade de mudar, de crescer, de resolver com o outro. O voluntariado é um lugar otimizado para trazer o que nós temos de melhor e a gente encontra com as pessoas nesse lugar, né? Algumas amizades antigas e algumas pessoas que a gente está repetindo a mesma coisa há muito tempo. Então, o voluntariado é uma oportunidade sensacional mesmo, né? De limpar algumas coisas. Então, vi uma dificuldade com alguém na hora de falar, oba, né? Ainda bem, agora dá para resolver isso aqui com essa pessoa no lugar mais otimizado possível. Tá? E continua sendo a questão da aprendizagem, né? Porque todo esse contexto que estamos trabalhando, a questão de você, como você reage a determinada atitude da pessoa que você tem que pensar em admirá-la, né? E aí, como é que vem esse desafio para você nessa escola, né, consciencial, né, do dia a dia, tanto extrafísico como intrafísico, né? Então, como a gente reage a isso, né? Eu acho que é um pensamento com relação à admiração. Às vezes pensamos na questão do contexto de superioridade, sei lá, cultural, etc., e deixamos de aprender com aquele momento, né? Com daquele relacionamento. Eu acho que é uma coisa assim, sempre na questão de aprendizagem, a gente fazer a reciclagem. Não sei se foi claro aí. Eu gosto disso também, porque eu acho que também o próprio voluntariado é o laboratório do suportar. Eu gostei disso que o Eduardo falou de suportar, porque é a primeira coisa assim, se eu não tenho uma virtude, a primeira coisa que eu tenho que aprender é me lapidar, me educar, para depois eu ser um sujeito virtuoso. E nesse convívio com as pessoas é isso, o primeiro toque mesmo é aquele de tu suportar aquele contrário, que tu, quer dizer, tu estás suportando porque tu é completo discórdia daquilo ali, né? E tu ainda não refletiu, não te posicionou de uma forma que antes tenha uma reflexão, né? Então, tu tens esse exercício mesmo no voluntariado, assim como na família, depois que tu começa a te entender por gente, de suportar.
Então, eu gostei disso, eu acho isso bacana o próprio voluntariado é um exercício, é um laboratório de a gente começar a conviver melhor com as pessoas, né? Isso eu acho e bem diferente. E como tu falaste, né, Renê, tu vê esse belicismo que existiu antes, tu pegar só a Idade Média, foi só tapa entre nós, né? E foi longa a Idade Média. Foi só briga, foi só discordância de religiosa e de conhecimento e de um monte de coisa. Então, tu imagina o tempo que a gente tem de tapa para agora, depois do curso intermissivo, a gente começar com essa de pelo menos querer ser um pouco mais do que a gente chamava até agora de civilizadão, agora que a gente está entendendo um pouco o que é o ser civilizado, né? Agora, Nelson, está pensando uma coisa, é o seguinte, essa questão de suportar, né, ela é o primeiro passo, mas a gente tem que ter discernimento com isso, claro, né? Pelo seguinte, se o nível de discordância passa dos 50%, 51%, eu acho que a gente deve pensar se na hora de sair. E tem a questão da maxidissidência, né? Então, assim, vamos supor que você está num voluntariado, lá no MySale ou no seu grupo, e você começa a discordar demais do pessoal, tem alguma coisa errada, né? Então, a gente tem que pensar, eu estou antagônico ou eu estou lúcido e o grupo não está acompanhando, né? Então, chega uma hora que você tem que tomar uma decisão, porque senão esse nível de discordância de mais de 50% não vai ser bom, vai dar algum problema, né? Para você ou para os outros. Então, chega a hora em que, se a discordância é muito grande, então talvez seja a hora de mudar de ser. Estou dando um exemplo, né? Porque eu estou falando isso. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente passa, não, a gente tem que suportar mesmo, porque é assim que isso aí, sabe como é que é, né? Eu sei que não é isso que você está falando, mas a gente tem esse ranço, né, de querer suportar o máximo possível, e tem a hora que não, ó, pessoal, não concordo com o que vocês estão fazendo, e aí, assim, admiro vocês, né, aí vale a frase, né, admiro vocês, mas não concordo em nada que vocês estão fazendo, então, para não criar problema no grupo, eu vou me retirar, né, porque aí também aí é bom para você e é bom para o grupo. Então, essa é uma hora, vamos dizer assim, da maxi-dissidência, em que a gente também tem que saber se movimentar nisso, né? Quanto não é mais produtivo para o grupo, nem para ti, né? Se não descontrolar isso, se torna aquele ranço religioso da obrigação de estar lá. Porque a gente não pode nem ser o antagônico, a gente não pode ser o antagônico, mas também não pode ser o chato. Aquele cara que fica só, né? O tempo está chegando, gente, pessoal, tá ok, tá tudo certo, né? Assim, outra coisa, às vezes, né? A gente tem que pensar o seguinte nessa questão da discordância. Às vezes o erro ensina demais. Não é para a gente ficar o tempo todo apontando. Eu acho que não é, né? Isso é a minha opinião, não sei o que vocês acham. Não cabe a gente ficar o tempo todo botando o dedo no erro que a gente vê dos outros, nem dos grupos. Tem a hora de apontar e tem a hora de se abster, né? Então, assim, isso é muito importante, porque senão você vai estar fazendo aquela coisa do estupro evolutivo, né? Você é o cara que está sempre ali. Então, às vezes é importante que aquilo seja daquele jeito, né? E é para isso que tem a dissidência. É a hora que você sai para não compactuar, né? Mas você não vai lá com um tacape para poder convencer os outros que eles estão errados. Agora, onde entra o binômio admiração e discordância nisso? É uma boa pergunta, né? Esse é um caso... Não, assim, essa palavra dissidência que tu usou é boa. Às vezes, até na admiração, tem a dissidência, justamente, de tu parar de ser o chato e o criticador daquilo que está sempre discordando ali e ser dissidente pela própria admiração. Para aí, o chato aqui estou sendo eu e... Então, a dissidência também dá para fazer um link com a admiração, né, do pessoal, assim, do convívio que tu tem. Sem dúvida. E, né, nesse sentido que você trouxe, Eduardo, mostra mais uma vez que inteligência evolutiva também é inteligência contextual, né? Aprender a ler o contexto que a gente está, porque as coisas, os conceitos não são absolutos, né? Os conceitos são facilitações para a gente lidar com a realidade. E em contextos diferentes, vão pedir ações diferentes, né? Eu posso admirar, discordar, e em cada ação discordante fazer alguma coisa. Posso discordar e ficar calado, eu posso discordar e falar, eu posso discordar e sair, eu posso discordar e bater na mesa. Vai depender da inteligência contextual, enquanto eu me sinto responsável, né?
o quanto eu me sinto capaz de fazer o que tem que fazer. Você vê pensando na paradireitologia, né? A conscienciologia, ela tem mais princípios do que leis. O direito não, o direito ele é mais normativo, né? Então, fala assim, se o cara pegou o dinheiro público, sei o quê, então não sei o quê. Agora, a conscienciologia não, porque ela tem princípios, um deles é o da cosmoética, né? Que abrange tudo. Agora, a cada contexto, a cada grupo de consciências, a cada timing do momento evolutivo, esse princípio é aplicado de uma forma diferente. E é por isso que é difícil. E você falou bem, isso é inteligência evolutiva total, né? Então, não tem regra, né? Aí você fala assim, o cara roubou. Tem que ser punido? Depende. Depende muito da situação, né? Então, assim, isso que eu estou falando, às vezes a punição não é a melhor coisa, né? Às vezes a melhor é você se abster mesmo, né? Então, você sai, você faz a dissidência, você não entra na complicação grupo-kármica da pessoa, mas você não impede que ela entre, porque isso, né, às vezes vai ser útil. É difícil isso, né? É sutil, né? Mas é interessante, isso é para-direito, e essa é a diferença do direito para o para-direito. Diferente, a distinção de discordar e julgar, né? Porque você, exatamente, exato. julgar, você já está tendo ação de corte, né? Esse Não, binômio não admiração e admirativo. discordância, esse binômio ele é mais vamos dizer assim, ele é do para-direito, claro, né, que mas ele também é da paradiplomacia, porque ele diz muito sobre como você age, né? Então, assim, não interessa se o contexto é justo ou não, como é que você vai se portar nele, com a admiração e discordância. Tem uma parte que você concorda, que é a admiração, tem uma parte que você discorda, que é a discordância, né? Então, como é que você se porta? Isso é paradiplomacia, né? Não entra, talvez, numa condição de julgar se o cara está errado, se o cara está certo. O problema não é do cara, é o que eu estava falando no início, né? Esse é um binômio que envolve você e os outros. Porém, antes disso, muito mais importante é a sua postura de admiração e discordância. Como que você expressa isso? Né? Não interessa se o cara está errado, se não está errado. Não interessa se a sua discordância é porque você está certo e ele está errado ou não. Isso não interessa. O que interessa é a sua postura nesse binômio. Né? Isso é mais da paradiplomacia, pelo menos eu vejo assim. A Marina botou o nome no chat. Vamos lá, Marina. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Consegue? Ok, obrigada. Eu acho este binómio interessante na relação com os outros e na relação connosco mesmo. Como é que ele funciona? Porque quantas vezes, porque é quase como, estávamos a falar de trafores e trafás, não é? Admirar o trafor do outro, admirar no sentido de olhar para, não admirar, olhar para. Como é que vocês veem este binómio autodirigido e não só heterodirigido? Eu sei que a essência é na interação, eu percebo isso, mas será que não se pode também adaptar, não sei, dar aqui uma perspectiva? Posso dar uma opinião aqui? Eu acho que quando você aplica para si mesmo, Marina, que é isso que você está falando, esse binômio, ele vira outro binômio, que é o binômio auto-imperdoamento, hétero-perdoamento. Aí você é muito mais criterioso, porque com você pode. Já vai para outro estágio. Aí você não tem como assim, eu me admiro e discordo de mim, isso não cabe muito. Fala assim, não, se eu errei e identifiquei o erro, é auto-imperdoamento, né? Se é com os outros, é hétero-perdoamento. Sabe por que eu estava a questionar isto? Desculpa, Eduardo. Posso só contextualizar e por isso é que me surgiu a questão. Na terapia, no modelo que eu faço, nós temos muitas vozes, né? E todos nós temos, né? Aquelas vozes todas. Muitas vezes são conflituantes. E a integração dessas vozes, para mim, é um dos processos primários, ok? Ainda muito primário, porque não entra a vertente multidimensional, porque na terapia convencional eu não posso fazer, mas é o início dos inícios, como dizia o Val, né? Lá,
de uma pacificação, porque há uma integração destes diferentes conflitos. E por isso é que eu me lembrei deste binómio. Não discordo do autoemperdoamento, heteroemperdoamento, mas eu acho que já é no estágio mais de maior acalmia íntima, é a sensação que eu tenho. Eu estava a tentar aplicar aquilo que eu faço no dia a dia, na minha rotina, né, como terapeuta. Não sei se mais alguém tem essa experiência e se não consegue trazer. Não sei se faz sentido, se calhar não. Renê queria falar alguma coisa? Eu só queria fazer um comentário. Porque quando a gente pensa em discordância e traz para a gente autodiscordância, eu acho que isso é autoconflito, né? E o autoconflito ele tem que ser solucionado através de uma reciclagem. Então, eu entendo, eu concordo com o Eduardo, que aí seria um outro binômio, porque não faria sentido a gente aplicar isso, tipo assim, eu discordo de mim disso, mas está tudo certo, né? Eu vou continuar, não tem jeito. Não, tens que usar. Discordar de algo da gente é um indicativo de que precisa reciclar, né? A gente precisa resolver esse conflito. Renê está sem microfone. Agora eu estou com microfones? Agora me ouvem? É igual o povo mineiro. Me ouve? Aí o mineiro fala, ovo sim. Então, Marina, eu concordo, Lígia, com o que você falou, Eduardo também. Talvez o que ajude a pensar nesses pontos aí que você está trazendo também, Marina, seja o conceito de autoemperdoamento, né? Da forma que eu vejo, pelo menos, assim, o autoemperdoamento não quer dizer autochicoteamento até a mudança, né? Não é autopunição até a mudança. É uma postura de abertura que permite ver com clareza o que você tem construído. E na medida em que você vê com clareza, não tem mais perdoar ou não perdoar. Tem o caminho que eu escolho de acordo com os meus valores. Então, eu acho que é mais uma postura aberta e consciente, com discernimento do que tem sido construído e uma mudança de rota coerente do que esse autoemperdoamento julgador, né? Lembrando que o John falou também, o autoemperdoamento não é se julgar até mudar. É essa postura que você falou, integradora, não autoconflito, uma postura que não aumenta os autoconflitos, mas que na medida que aumenta a compreensão, aumenta a clareza da rota a seguir. E aí, nesse sentido, não tem que perdoar ou não perdoar, tem que fazer, né? A coisa mais clara, menos emocional, a gente vai mais direto no ponto, né? Acho que talvez seja o cerne integrador dessas duas coisas aí. O que vocês acham? Foi só para trazer uma vertente diferente, não é que eu... Claro, e é ótimo, achei super legal você trazer. Mas como é que você pensa aí? Queria ouvir você também, né, desses pontos. Achei super legal. Eu achei super legal a sua questão. Eu achei. Bom, então, assim, eu estava só lembrando, eu acabei de ler um livro, chama A Voz na Sua Cabeça, né? Não sei se você já viu esse livro, bem bacana. Ele fala justamente sobre esses seus diálogos mentais, o tempo todo, o ano todo, a cada segundo, que nunca te deixa, né? Você, na sua cabeça, você fica conversando com você mesmo. E justamente a ideia não é que você não tem como acabar com isso, porque isso faz parte da psique humana. O que você pode fazer é alinhar esses discursos de uma forma que te ajude, que seja produtiva e não improdutiva. Então, assim, normalmente esses diálogos são de recriminação, que é isso que você está falando, né? Assim, nossa, por que eu fiz isso? Não acredito, caramba, só faço coisa errada, puxa vida. Então, ele fala assim, não, em vez de fazer isso, vamos reconstruir a narrativa de uma forma positiva, construtiva, que te ajude, né? Então, acho que é isso que você está falando, né, Maria? Então, isso talvez isso seja uma aproximação de um binômio, de um autobinômio admiração-discordância, né? Você internamente, você reprova o que fez, mas ao mesmo tempo você entende e tem uma postura construtiva e não depreciativa, como que é o que a gente faz em 90% das vezes, né?
Sim, a ideia era essa, até trazer um bocadinho o self-dialógico e os diferentes posicionamentos. Estava agora, quando estavam a falar no binómio, eu tentei trazer para aqui de uma forma diferente, porque só para fazer um bocadinho de diferença, porque a essência vocês, está tudo naquilo que diziam, mas foi se calhar para discordar um bocadinho e trazer uma coisa diferente, e é mesmo isto, as diferentes vozes, os diferentes conflitos que nós tendemos todos a ter, não é? E que, até porque somos assim, um bocadinho paleados, e tentar integrar pelo autoapaziguamento, como o René diz, não é uma questão de eu vou julgar, ok, eu entendo, mas passa pela tal compreensão, por todo esse processo let it go de muitas coisas, uma aceitação construtiva, e achei interessante trazer isto para, não sei, uma viés de... E aí, Marina, um comentário, né? Acho que é super legal pensar nisso, porque será que a gente consegue fazer isso com outras pessoas se a gente não conseguir fazer isso com a gente? Eu não sei até que ponto consegue. Era isso que eu dizia, será que tu consegues fazer num hetero sem primeiro olhares para ti neste processo mais apaziguador? Era depois o segundo estágio, era mesmo isso. Porque o negócio é o raciocínio, né? É o jeito que a gente está recebendo as informações, processando, e o jeito de processar a informação, não sei se... É o teu modus quanto é operandi, possível. não é? É o modus operandi, não sei o quanto é possível. Se tu funcionas assim contigo, vai ser difícil depois nas relações interpessoais teres um modus operandi mais pacificador e até mais aceitar porque pronto, por exemplo, nas tertúlias todos falamos nos verbetes, o binómio, mas na prática não é só easy, pois não, é assim uma coisa muito mais desafiadora, e eu tentei fazer esta díade assim, eu e o outro, foi só isso. Não, bem legal, eu achei bem assim, interessante essa visão, né? Você tem que, é aquela que a gente está falando, começa com você para você poder aplicar no grupo, nos outros, né? É centrífugo, né? Agora, de modo geral, né, Marina, por exemplo, assim, claro, né, você não pode ter duas caras nem dois comportamentos, por exemplo, agir de um jeito com você e do outro com os outros. Porém, você pode ter uma postura que seja assistencial com os outros e um pouco mais rígida com você. Não sei se você concorda comigo, né? No seguinte sentido, o fato de você ser rígido, e é o hétero imperdoamento, que é uma coisa que a gente fala, mas é claro, a gente não entende isso 100% na profundidade necessária. Mas o fato de você ser auto-imperdoador é assistencial com você. Esse aqui é o ponto, né? E esse é sutil, né? Porque, assim, isso é assistencialidade. Você está sempre na questão da autoadmiração, que é a parte do binômio boa com os outros, com você já não é mais interessante. Já não vai te ajudar de verdade no longo prazo. E a inteligência da evolução atua aí, né? Porque a sua tendência primeiro é você se confortar, sempre foi, né? Todos nós, né? Tá com, né? Só que agora chega um ponto que você fala assim, isso no curso intermissivo, né? Você vê, olha, gente, isso é legal, mas não resolve. É bom, mas não resolve o problema. Então, eu vou ser mais, assim, vamos dizer assim, decidido, vou ser mais rígido, vou ser mais do esclarecimento, mais da racionalidade, menos da emoção, porque eu sei, pela minha inteligência evolutiva, que isso vai ser bom para mim. Então, não deixa de ser né, um autoafeto, só que é um autoafeto menos imediato. Você já está pensando em longo prazo, está pensando em outra vida, está pensando em outra condição, né? Então, assim, talvez seja essa uma abordagem que resolva esse conflito, essa dicotomia, né? Eu tive uma professora, Eduardo, na faculdade, que a gente trabalhava com violência de gênero, violência contra a mulher. Então, coisas pesadíssimas, né? As coisas horrorosas. E aí ela tinha até uma frase que me marcou demais. A gente saía das aulas super incomodados. Aí ela falava assim, tem que ficar com a encrenca. Eu acho que essa coisa do auto-imperdoador é ficar com a encrenca. Porque se você fica com a encrenca, você muda. Você não atenua um negócio para fazer de novo, né?
Eu acho que ficar com a encrenca é você falar com você assim, olha, os efeitos, eles continuam acontecendo. Se eu continuar fazendo a mesma coisa, vai continuar acontecendo a mesma coisa. Então, fico com desconforto, eu evito atenuar, igual você falou, evito consolar, igual você falou, para que eu tenha uma vida mais significativa, mais dentro da ProEx, mais maxi fraterna, e para isso eu fico com a encrenca, eu fico incomodado, eu não vou ficar perdoando, eu vou... Vamos lá, vamos mexer com esse trem. Ô, Renê, eu acho que a maior encrenca que a gente arrumou foi o curso intermissivo, né? Vai ficar bem. Não é uma encrenca, gente, é assim, é um encantamento, né? A gente não dá mais para ficar repetindo coisas que você sabe que não cabem mais, né? Então, é bem isso aí que você falou. É por isso, né, Lígia, que perguntaram para a gente, você topa ir para o curso intermissivo? E outra coisa, tem gente que não topou. Por que não topou? Se é tão legal, é maneiro, você vai evoluir e tal. Porque justamente é isso aí, né? A pergunta é, você topa trazer uma série de desconfortos e de esclarecimento, né? Esclarecimento, você vai trazer luz naquilo que você achava que era o máximo, e você vai ver que você, pelo contrário, você é um grande devedor. Então, você topa esse desconforto, mas é o gargalo evolutivo, né? Essa é a ideia do gargalo. Você passa por esse gargalo, depois vai melhorar, vai se abrir, vai ter uma abertura evolutiva. Mas enquanto você está nele, passa nele, aí você tem que... né? Não é tão agradável. Bom, e agora é assim, o teste, né? Agora é na prática, é a assunção do seu papel de intensivista. Então, isso eu acho que todo mundo que chega na Conscienciologia deve ter esse impacto, né? Tipo assim, pô, e agora? Né? Agora eu tenho que enfrentar essa encrenca, né? Eu tenho que melhorar, eu tenho que evoluir, eu tenho que superar isso, aquilo. E eu acho que isso é um grande desafio, assim. Isto a assunção, né? Fazer essa assunção do papel, das coisas que a gente sabe que veio fazer, né? Isto remete para aquilo que o Eduardo disse no início, as verpons incomodam, não é? Se não incomodar, não é verpom. Portanto, acaba por desaguar, acho, ao mesmo, não é? Tem que incomodar para mexer, não é? Tem aquela frase do Valdo que eu falei no início, bem interessante, eu achei legal. É assim, tertuliarem, 2 pontos, casa da discordância. Então, isso é uma ideia que o professor Valdo falava do tertuliário, lembra? Que era o espremedor de cérebros, que a ideia era colocar minhoca na cabeça das pessoas, para as pessoas saem de lá e se vira. Né? Sai de lá e se vira. Ali é o lugar da inculcação, né? De colocar justamente o incômodo. O incômodo significa quebrar as pernas das suas certezas. Então, na verdade, você quebra. Aí, como você vai depois curar, o problema é seu, se vira, cara. Vai fazer conceitoterapia, vai fazer reflexão, vai fazer EV, não interessa. Mas ali é o momento da discordância. Só que é a discordância com a admiração junto. Não é uma discordância para destruir a pessoa. Pelo contrário, é a discordância porque você tem, vamos dizer assim, eu vou usar essa palavra, um afeto evolutivo por aquelas consciências entre si, e aí você sabe que aquela discordância vai ser produtiva para a pessoa, né? Então, essa é a ideia. Por isso que no tertuliário, assim, a gente fala de tudo, porém de um modo ou com um viés evolutivo. Então, você pode falar de coisas pesadas, falar de nazismo, mas sempre com um viés que é pró-evolutivo, ou seja, a intenção é que aquilo melhore a forma, esclareça as pessoas na forma de pensar. Eduardo, vou fazer uma pergunta agora de outro assunto, mas dentro da admiração e discordância, que você trouxe lá no começo. Você falou quando o professor Valdo disse do australino, né, que estava em conflito lá por causa dos conflitos das Malvinas. Eu não vi a tertúlia, então, assim, pelo que você entendeu, ou pelo que você já viu, conversou com ele, e pelos seus encontros semanais com serenões, né? Ou não era para ter falado, desculpa. O que você entende dessa questão desse conflito aí de serenão, nesses contextos? Que nível de conflito que é esse? Isso, nesse momento, o Val estava falando o seguinte, eles perguntaram
qual era a diferença do conflito, da anticonflitividade, né, ou da irritabilidade, na verdade, para a autoimperturbabilidade. Então, uma coisa é você ficar irritado, outra coisa é você se perturbar, né? Qual é a diferença, né? Porque ele falou assim, olha, o problema é o seguinte, a pessoa que é desperta, o desperto, ele não pode ficar irritado mais. Porque senão ele, naquele momento da irritação, ele já não está mais assediado, né? Porém, ele ainda não é imperturbável, sabe? Na autoimperturbabilidade, aquela do memorando lá. Então, eu perguntava, qual é a diferença, então, de ficar irritado e ficar perturbado? Aí ele falou, vou dar um exemplo. Uma coisa é assim, você tem uma decisão difícil, um dilema na sua vida, uma coisa que você tem que resolver que vai impactar os outros, e você entra vamos dizer assim, aquilo de alguma forma momentaneamente tira você do seu eixo para você poder refletir, né? Então, ele deu exemplo, por exemplo, olha o caso do australiano, que naquele momento que estava lá na Guerra das Malvinas, o professor Valdo teve um contato com ele e disse que o australiano disse para ele que ele estava com um conflito por causa da Guerra das Malvinas. Então, era uma coisa um problema, uma situação que ele tinha que resolver porque estava mais ou menos assim, a cargo dele, né, como serenão, tratar daquilo. Então, nesse momento, você gera ali um conflito, que é um conflito de resolução, né? Mas isso não te deixa irritado, chateado, deprimido, sabe? Não te desestabiliza emocionalmente. Então, pelo que eu entendi, essa é a diferença entre o conflito e a imperturbabilidade. Então, no caso do serenão, ou nós aqui, né? Às vezes a gente vai fazer uma reciclagem, naquele momento aquilo pode te concentrar as forças, né? Para aquela coisa. Mas não quer dizer que você fique irritado, que fique dando resposta para os outros, que entre em depressão, né? Então, isso aí é para a gente pensar. A gente normalmente tem uma manifestação que não é tão pura como essa do serenão. Mas, cada vez mais, isso vai gerar para a gente mais perturbação evolutiva e menos irritação antievolutiva. Então, não sei se é isso que te responde, Renê. Entendi um pouco mais. E aí, para completar esse processo, assim, então esse conflito, por exemplo, do australino, era o quê? Não sei ainda o que fazer, não sei como fazer, mas não me perturbo com isso? É nesse sentido? Sim, pelo que eu entendi, é isso, né? Uma outra coisa que ele comentou foi daquele evoluciólogo também do Anaximandro, não sei se vocês lembram dessa história, né? Que ele foi na Finlândia, levado lá pelo Tal Mal, numa época, e ele foi fazer um arco voltaico, fazer um auxílio para um evoluciólogo lá, que era o Anaximandro, sabe? O Anaximandro da filosofia, né? Dos pré-socráticos. E Peraí, quem aí, foi levado? o Valdo foi levado projetado pelo Tal Mal, né? Para justamente fazer uma assistência ou ajudar essa pessoa que está lá ressomada, que é o Anaximandro do passado, né? E ele estava num conflito muito grave lá, né? E ele é do nível de evoluciólogo. Aí a pergunta que todo mundo fez, né, Renê, qual é a pergunta? Poxa, mas vem cá, o evoluciólogo estava assediado? Ele falou, não, gente, não é assediado, é um conflito. O conflito ele tem a ver com a resolução, né? Não é com o assédio. Então, ele foi lá ajudar o processo energético para que ele tomasse a melhor decisão. E eu lembro que ele, na época, deu um exemplo interessante, é o seguinte, por exemplo, um juiz tem lá um processo para dar uma sentença. Naquele momento em que ele está analisando, ele está num conflito, num dilema, né? Uma resolução, ele tem que resolver aquela situação. A situação está em suspenso, ele tem que resolver. Mas isso não quer dizer que ele precise ficar assediado com aquilo. Então, assim, eu estou falando porque isso é interessante e está bem dentro do nosso tema, né? Como é que a gente transforma nossos dilemas, nossos problemas de vida, mais em, vamos dizer assim, dilemas evolutivos e menos em irritações evolutivas. Isso para a gente seria bom, se tudo que a gente se defrontasse para resolver, as nossas decisões fossem tomadas nesse sentido e não gerassem irritação. Se a gente conseguir isso, a gente está na desperticidade. É justamente isso aí. Muito bom. Qual é o estágio anterior? Podes dar uma dica que é para chegar a esse?
o estágio anterior disso? Sim, para chegar a... Sim, porque isto não é assim um salto, deve haver para chegar a este estágio, porque Não, este para chegar nesse este estágio é o é seguinte. pouco. Não, eu vou te Ficar falar. assim. Cada vez mais as coisas te irritam menos. Ponto. Sabe por quê, Marina? Tudo é gradação. Não, ninguém passa de um patamar para outro sem as gradações. Você sabe disso, né? Então, assim, a gente vai aos poucos, gradativamente, como dizia o Valdo, paulativamente, ou seja, paulada após paulada, deixando de ficar irritado, porque a gente descobre que é uma péssima ideia ficar irritado, né? Quem sofre o assédio, em primeiro lugar, é você, né? Então, assim, a gente aos poucos vai aprendendo a ficar menos irritado e mais levar esses dilemas para o mental soma. Quando você tem uma resolução que usa mais o mental soma, ela tende a ser menos irritante ou perturba menos você, né? É nesse sentido, Eduardo, que eu fiquei pensando nessa explicação, achei ótima, super rica. Onde está o foco da gente, né, na hora de lidar com as coisas? Se está na manutenção de uma autoimagem, desse processo do ego, ou se está nessa abertura ao contexto multidimensional, né? Que parece que o que gera conflito e agora que eu estou no conflito, o que será de mim? E agora que eu tenho que resolver isso, se eu não conseguir, o que será de mim? Como que eu vou lidar com a frustração de errar? Então, gastar energia com manter o personagem que a gente vem criando milenarmente, e parece que essa turma já está assim, tá, como é que é isso aqui? Parece que a atenção está toda presente e aberta, e quanto mais aberta, mais multidimensional, para fazer o que tem que ser feito, né? Aí esse teu emocional da perturbabilidade, da irritação, parece que não tem pega, né? Você está preocupado com a coisa, né? Não é com biologicamente falando. Então, você cada vez mais vai ser mini peça e menos a macro peça sua, né? Do seu Mini mecanismo. holofote. É o mini mecanismo, né? Então, quanto mais você vira mini peça, menos você se preocupa com esse resultado que você está falando, né? Entendeu? Você faz a sua parte, né? E se você está fazendo a sua parte bem, essas preocupações aos poucos diminuem, né? Isso a gente vê, né, Renê, na nossa prática, por exemplo, quando você está bem engajado, fazendo um bom trabalho, você fez um trabalho autêntico, né? Você realmente está com boa intenção, isso não interfere tanto a gente, né? A gente percebe isso, né? Isso não pega muito. Assim, a crítica, cara, pode criticar, eu sei que eu estou fazendo. Então, isso a gente já começa a ter o gostinho desse processo. Então, imagina elevar isso à enésima potência lá no caso do teleguiado autocrítico. Então, a dispersidade, ela começa com a anti-irritabilidade, com o EV, com autoencapsulamento, mas lá na frente, ela é um subproduto natural da sua condição de mini peça. Você não pensa mais, o desperto veterano, que é o teleguiado, ele não pensa mais na dispersidade. Quem pensa na dispersidade somos nós, porque a gente está atrás dela. Mas quando você alcança isso e domina isso de um jeito profissional, isso já deixa de ser uma preocupação para você. Ela já é a segunda natureza. Então, você tem toda a razão. Quanto mais a gente tiver, e você falou sobre intencionalidade, né, no Megacons, né, Renê? Quanto mais você tiver com a intenção bem aprumada, vamos dizer assim, dentro da sua ProEx, que é a sua linha de programação, fazendo o que você tem que fazer, né? Mais ou menos ali, né? Ninguém está 100%, mas a gente está mais ou menos no rumo. Isso já dá uma tranquilidade tão íntima que o assédio não te pega. E eu lembro de uma coisa interessante do Valdo falar, que é o seguinte, isso está no dicionário de argumentos. O principal elemento da dispersidade, o maior recurso é a auto-mega-euforização. Está escrito lá. E aí a gente pode ficar pensando, como assim, né? Mas eu vou, então, tem que ter o... Não. A auto-mega-euforização também começa aos poucos, gradativamente. Começa com você, com a autossatisfação. Depois passa para a mega-euforização. Então, a autossatisfação plena, né, é a felicidade plena aplicada à sua condição da ProEx e multidimensional, ela já te dá uma salvaguarda de uma segunda natureza de dispersidade. Então, né, não sei se vocês concordam com o que eu estou falando, mas
eu vejo isso assim, quando a gente está bem encaminhado, tudo fica mais simples, a carga fica menor, a sua discordância não pesa tanto, ela vai mais, né? Ela anda naturalmente para admiração e menos para discordância. Então, tudo se resolve, né? Talvez seja uma forma da gente entrar no fluxo do cosmos de uma forma melhor. Não sei se posso falar boa noite, quer dizer, boa noite aqui de Portugal. Por aí deve ser tarde, não é? Estão a ouvir? Ok. Sim, estamos ouvindo. Sim. Pronto. Eu peço desculpa, eu estive em viagem e estive através de ouvir-vos através do telemóvel, só agora é que cheguei a casa e eu gostava de partilhar com vocês aqui duas questões. Uma é em relação à minha família. No início, quando os meus filhos apareceram, não é? Com o meu marido e os 2 filhos, que ele era muito conflituoso e eu sabia que a relação tinha que ser de uma forma mais harmoniosa, quer dizer, mas também não sabia como, a minha lucidez era muito, muito baixa, de maneira que o que é que eu vejo? Isto há 27 anos para cá, não é? E que temos evoluído, a família evoluiu imenso em termos da resolução de conflitos e nesta questão da admiração de uns pelos outros. Nós sabíamos, digamos, a potencialidade de cada um, mas no fundo também não sabíamos, eu acho que alimentávamos o conflito através da razão. Todos queriam ter razão e aquilo era uma bola de neve. E depois fomos arranjando estratégias para diminuir esse tempo de conflito e esse querer ter razão, porque também, enfim, devido à formação que eu depois também tive, enfim, eu acho que o facto de eu ter evoluído muito e ter descoberto também a Conscienciologia em 2014 me ajudou imenso e tem sido assim uma evolução muitíssimo grande em termos da dinâmica e da harmonia dentro da família. Eu acho isto uma coisa lindíssima, como é que é possível? Mas eu, no fundo, eu sentia que aquilo podia ser diferente, não é? Mas também não sabia como na altura, é engraçado, não é? Eu não tinha ferramentas para parar aquele conflito, enfim. Não sei se vocês também sentem o mesmo, esta evolução que nós vamos sentindo ao longo, porque é o que o Eduardo estava a dizer, isto é gradativo, não é? Mas nós intimamente sabemos que podemos evoluir, que aquilo não está no ponto certo, não é? Agora, outra coisa interessante, eu não sei se já vos disse, que desculpem estar está aqui Cândida Costo, depois está-se Flop, porque eu sou a diretora de um centro de formação de professores, responsável por cerca de 1000 e tal professores. E então, muitas vezes, as pessoas às vezes não têm acesso ao Zoom na primeira sessão, especialmente na primeira sessão, não é? Agora a formação é muito pelo Zoom, não é? Por outras plataformas. E as pessoas às vezes escrevem e-mails, sente-se aquele conflito, mas depois quando telefonam ou quando aparecem no centro presencialmente, tudo se dilui, quer dizer, é como se houvesse ali uma resposta, há ali saídas, enquanto que no mail a pessoa está sozinha, não é? Diz, não consegui, isto não funciona, isto não vai funcionar, mas depois, perante o diálogo, quer seja telefónico, quer seja através presencial, aparecem soluções, não é? Aparecem, quer dizer, a pessoa não fica ali esbarrada, não é? Não fica ali fechada. E isso, o que é que eu quero dizer, é a importância da comunicação, não é? A comunicação tem que ser bionívoca, não pode ser só numa direção. E algo fazer ir cá, lá, as coisas vão se resolvendo e a pessoa fica mais pacificada e a coisa flui mais facilmente, não é? Pronto, não sei se contribui aqui com a discussão. Não, foi muito bacana. Era bem nessa linha, viu, Cândida, que a gente estava conversando mesmo, né? A interlocução é talvez a melhor técnica de desenvolver o binômio admiração-discordância, né? Que é o assunto. Então, como é que eu vou desenvolver? Debatendo, né? Por isso que a Conscienciologia ela é muito calcada nos debates, né? E, assim, tem
Se você olhar todas as ICs, tem debate, não tem aquele tipo de aula tradicional, é muito mais debate, né? A ênfase é nisso, o tertuliário foi construído para isso, e você vê lá a gente conversando, a gente debatendo, a gente aprende também a ouvir os outros, né? E outra coisa, a gente vai debater e muitas vezes a gente vai lá sem o binômio admiração e discordância e depois descobre que a nossa ideia estava errada. E por que a gente descobre? Porque a gente faz reciclagem, né? A ênfase da Conscienciologia é na reciclagem. Então, se é na reciclagem, você vai descobrir mais cedo ou mais tarde que você estava errado em um monte de coisas. E aí você fala, puxa, realmente, então eu tenho que ter admiração e discordância. Por quê? Só a discordância não resolve. Eu estou errado em tanta coisa, já vi. Descobri tanta coisa errada em mim, né, nos meus conceitos. E então a gente aprende no tapa que isso aqui é importante e que isso é uma coisa real que a gente tem que desenvolver. Então, eu concordo com você, assim, esse caminho da conversa, né, bionívoca, né, de ouvir e falar, saber ouvir, a técnica da escutatória, a técnica de você saber colocar a sua ideia de uma forma que não seja tão agressiva ou tão normativa, ou que não dê a ideia de que você está falando a verdade, né, absoluta, né, porque também tem isso, né? Então, isso é o confort, né? Você pode transmitir uma ideia de várias maneiras diferentes. Qual é a melhor? A melhor é aplicando esse binômio aqui. É porque a pessoa, quer dizer, a pessoa também tem que acolher o outro, não é? Tem Isso. que perceber o ponto de vista do outro. E a pessoa, ao se sentir acolhida, já está preparada também para ouvir, não é? Porque se nós partimos logo ali para um conflito ou qualquer coisa, pomos ali uma barreira, a pessoa também entra na defensiva e também mais dificilmente se encontra uma solução, não é? De parte a parte. Renê, queria falar? Antes de falar o que eu ia falar, só acho que o que a Cândida trouxe agora é super importante, né? Essa coisa do acolher, porque se a gente vai para uma conversa e nós e a pessoa estamos com a sensação de que a gente tem que sair dali vitorioso, é difícil ter algum nível de troca, né? Agora, se a gente sente que um se importa com o outro, e por isso a admiração é muito importante, a gente sabe que está construindo alguma coisa junto que é significativa para todos, né? Então, o que vem na frente é essa construção evolutiva da relação. E a outra coisa que eu ia falar que eu pensei que a Cândida trouxe, que ela falou da informação, né? Da gente captar a informação, da comunicação. Essa coisa da admiração e discordância, ela fica ainda mais complexa quando a gente bota o parapsiquismo na jogada, né? Porque, às vezes, a gente não está discordando da ideia que chegou, você está discordando do padrão energético que você sente, da companhia extrafísica do outro, e não sabe dar nome para isso. E aí fica ali batendo boca e não está lendo o contexto. A gente falou de contexto, né? Então, acho que nesse processo da admiração e discordância é muito importante ampliar a leitura de contexto para a gente ir no cerne da coisa. Às vezes é desassediar o negócio, é limpar alguma coisa que não é aquele teatro da conversa que está acontecendo, né? Agora, você falou uma coisa interessante, né, Renê? Que foi bom você ter trazido isso para cá, do parapsiquismo, porque a gente pode concordar verbalmente e discordar, né, energeticamente. E isso não é, se você ainda está assim, né, isso não é o binômio de admiração e discordância. Porque esse binômio é um binômio, como todos os outros da Conscienciologia ou de qualquer linha, é multidimensional. Então, a admiração e discordância ela tem que ser pensênica, e não somente, né, verbal. Então, você, né, foi isso que você trouxe, né, bem interessante. Então, você tem que estar nesse holopensene da admiração e discordância, ou da compreensão e discordância, o que seja, né, para você tem que estar imerso nele, né? Ele tem que fazer parte de você. E além disso, né, Eduardo, além de ser genuíno e pensênico, é que às vezes a gente acha que está discordando da ideia, mas não está sabendo ler o contexto energético. Às vezes tem consciex ali buzinando na orelha e você está discordando, está discutindo, não pelo que a pessoa está dizendo, né? Tá batendo boca com a ideia vazia. A raiz do processo é energética, é multidimensional, extrafísica, né? Então, além do processo de ser coerente e concordar e discordar pensenicamente,
como é que está esse contexto das discordâncias? Às vezes a raiz da discordância não é o que está sendo dito. É esses bastidores aí que a gente não está atento, né? Está percebendo, eles que são o foco de ação. É verdade. A Neide estava com a mão levantada aí, não sei se ela desistiu da pergunta. Ela estava com um lápis levantado, mas chamaram você para a discussão, Neide. Mas uma coisa, não, mas eu fazer um comentário, que hoje de manhã, né, teve o ciclo mental somático, né? E eu achei muito interessante. Pois é. Aí eu falei, é um assunto que está permeando, né? Porque você vê, o assunto do ciclo mental somático não era o binômio admiração-discordância, né? Mas ele foi aventado também, foi lá discutido, né? E eu achei particularmente as ponderações que a Cristina fez muito pertinentes, né? E era o nosso foco de estudo hoje, né? Admiração-discordância. E nesse aspecto que o René estava falando, que aí eu acho que a gente vai para o bifrontismo, né, René? Que você tem uma concordância, né, verbal, não, tudo bem, está certo, né? E tem uma discordância parapsíquica ou uma discordância energética, né? Mas você, por algum motivo, certo? Você faz aquela concordância verbal. E essa concordância verbal, eu acho que ela não é a priori anticosmoética. A gente tem que ver se ela é uma omissão que é uma omissão superavitária, ou seja, o melhor naquele momento, o mais indicado naquele momento, visando não ampliar a dissensão, tá? É concordar ou calar-se, certo? É o mais indicado naquele momento. Isso não significando que você concorda ou que você apoia, mas pelo menos você está tendo uma atitude, vou chamar de mais apaziguadora, sabe? Eu acho que a gente refletir também sobre isso, né? Não sei se eu me fiz clara. Claro, sim. E lembrando, né, pessoal, amanhã tem um tema que é os valores conscienciais do trabalho. A professora Neide Lázaro, lá no Tertuliário, 9h da manhã, né? Então, você vê, Sim. O trabalho... A gente está falando, né, Neide, aqui um pouco antes, que o fato de você trabalhar dentro de uma linha que seja sua ProEx, né, que seja a linha que você tem que trabalhar, você está bem assentado dentro desse rumo, já naturalmente ajuda você a ter o binômio admiração-discordância, porque você fica mais alinhado, isso diminui sua insatisfação e a sua autossatisfação pessoal, né? E aí você tende a ser mais compreensivo, né? E ter uma postura mais positiva e interassistencial com os outros. Mas acolhedora, como Cândida estava comentando, né? Perfeito. É isso aí. Pessoal, chegamos no horário, né? Então, foi ótima a discussão. Então, você vê aqui, a gente está, na verdade, todos nós estamos treinando a aplicação do binômio admiração-discordância. Que não é fácil. Que não é fácil, mas você vê, né? Quando a gente coloca as ideias que se contrapõem de um jeito interassistencial, acolhedor, né? Vamos dizer assim, evolutivo, atencioso com os outros, isso aí engrandece muito a gente, né? Então, eu acho que isso talvez seja o caminho, né? É a gente saber aí colocar as ideias e saber ouvir também de um jeito evolutivo. E a gente não se cansar de explicar. Você explica uma vez, aí depois explica uma segunda. Puxa, mas eu já falei 3 vezes. Continua falando, fala 4, fala 5ª, sabe? Para poder, né, até chegar num denominador comum. E a gente vai aprendendo a falar também, né? Que às vezes você deu a explicação, não foi a melhor, a segunda já foi um pouco melhor, a terceira que tocou no ponto. Então, a gente vai aperfeiçoando também a forma de fazer TARES, né? Bom, pessoal, então é isso. Eu agradeço a todos, né? E bom rever vocês e até a semana que vem. Um abraço. Até. Tchau, tchau. Eu